E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Forecast. E aqui eu sou o João. Oi, eu sou a Bruna e hoje a gente vai discutir temas muito importantes como acessibilidade, capacitismo, música, games e os desafios que a quarentena nos traz. Eu sei, calma, parece temas aleatórios, mas a gente vai te mostrar que eles têm tudo a ver. E para isso, hoje a gente tem uma conversa muito especial com a nossa convidada, que é a Jéssica Lemos, que no Facebook ela se descreve como cristã, mãe e streamer. E nós já estamos aqui com a nossa convidada. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Jéssica. Oi, muito obrigada. Sou a Jéssica, tenho 22 anos, faço stream e sou mãe. Obrigada por aceitar conversar com a gente, Jéssica. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que você faz. Atualmente estou só streamando League of Legends. Antigamente eu trabalhava para fora, mas depois do acidente eu fiquei trabalhando só em casa mesmo como streamer. E acho que para nossa discussão é importante lembrar também, pessoal, que a Jéssica, depois do acidente dela, ela acabou tendo que utilizar a cadeira de rodas. Ela acabou contando pra gente que faz um tempinho que ela estava usando, mas agora ela conseguiu se recuperar um pouco e ela só tá sem o movimento de uma perna. Sabendo disso e tendo em mente a situação em que estamos vivendo, na quarentena, que a gente está todo mundo em casa, Jéssica, você acredita que as pessoas com necessidades especiais enfrentam dificuldades maiores durante esse período? Eu creio que sim. Na verdade, qualquer pessoa que tem deficiência já enfrenta uma dificuldade muito grande em qualquer período, né? Ainda mais agora, porque em questões de... A gente precisa de um acompanhamento tanto médico ou então de pessoas perto da gente, e agora qualquer tipo de consulta ou qualquer coisa que tenha relação à saúde tá mais difícil. Como, por exemplo, eu teria que voltar a fazer consultas com o meu ortopedista para saber se eu vou conseguir voltar a andar, mas por causa da quarentena, desse isolamento social, essas consultas não estão acontecendo. E sem falar que fica um pouco mais dificultoso, né, em todas as questões. Se você já tem, por exemplo, quando eu sofri o acidente, eu tinha muitas feridas abertas, né? E já é como é que eu posso dizer assim? Um fator a mais para que eu seja mais exposta ao vírus, entendeu? Então, eu acho que sim, dificulta muito, muito mesmo esse isolamento social, a quarentena, a Covid e tudo mais. E em relação ao seu trabalho, quais foram os desafios pelo isolamento? Como eu não estou trabalhando, eu acho que o que me afetou mesmo foi na stream. Como eu estava começando, eu recém tinha começado, eu comecei recentemente depois do acidente, e eu quis investir um pouco no conteúdo da stream, equipamentos para o PC para melhorar a stream, microfone, headset, etc. E depois da quarentena, os preços se elevaram bastante. Eu acho que foi a única forma que me afetou em relação a trabalho. As coisas ficaram muito mais caras e difíceis, né? De buscar também, tanto correios, não chega nada e etc. Segundo a Wikipédia, como uma definição em geral, assim, vamos colocar, o capacitismo é a discriminação e o preconceito social contra pessoas com alguma deficiência. Isso te afeta ou acabou te afetando alguma vez na sua vida? Ou nessa passagem que você estava se recuperando? Sim, eu acho que não chega a ser um preconceito. Eu acho que chega a ser uma falta de respeito, sabe? Às vezes, principalmente quando eu utilizava a cadeira, e eu precisava sair sozinha para alguma consulta ou alguma coisa, as pessoas, quando eu passava na frente, né, por ser cadeirante, as pessoas sempre ficaram olhando de forma estranha para mim e até falando mal. Muitas vezes eu já ouvi sei lá, ir no banco e por ser cadeirante passar na frente, o pessoal xingando, sabe, de uma forma bem até, como que eu posso dizer, engraçada, né? Porque como que você tira um
cara, é uma lei, a pessoa pode fazer isso, é a preferência dela, e a pessoa tá ali. É um direito, né? É um direito. Sim, é um direito, a pessoa tá ali, cara. Eu uso cadeira de rodas e eu não posso usar o meu direito que eu tenho sabe, de ser uma das primeiras aí, ou ir mais rápido. E também eu já vi nas consultas, principalmente, as pessoas sempre me ignoravam. Por exemplo, eu estava numa fila para marcar uma consulta para mim e as pessoas passavam na frente da minha cadeira para marcar delas primeiro, sabe? Tá vendo que eu tô ali, a pessoa não é cega, sabe? A pessoa tá vendo que eu tô ali. E mesmo assim, eles faltavam com esse tipo de respeito comigo. Até hoje, né? Quando eles veem que eu ando com uma perna só, olham estranho, ou então já acham ruim, já fica falando, olá, olá, vai passar na nossa frente, sabe? Essas coisas, é bem chato. Mano, eu imagino isso, cara. Mas acaba sendo, tipo, não sei como eu posso falar, é uma falta de educação, mas tem que ter como eu posso te dizer, uma mobilização, uma conscientização da pessoa, pelo menos, porra, porque é uma puta falta de empatia já. A pessoa já não se coloca no seu lugar, não entende o que você passou, o que você tá passando, ou o que vai mudar na vida dela uma pessoa que tem esse direito, ela tá exercendo o direito dela de poder facilitar um pouco a vida dela, certo? E o que vai mudar na vida dessa pessoa uma pessoa passar na frente dela, cara? Eu acho que é isso que você falou mesmo, é falta de empatia. Não... É um ser humano que não é empático com o próximo. Porque você tá vendo que a pessoa ali não consegue nem ficar de pé para colocar um documento em cima da mesa para marcar uma consulta, por exemplo, e tá ali passando na frente dessa pessoa, sabe? Eu acho que, além de tudo isso, sabe, é um costume brasileiro, infelizmente, que as pessoas têm de tomar. Como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas eles sempre gostam de dar aquele jeitinho de malandro. Por exemplo, se a pessoa tá ali e ela não tá conseguindo ir para marcar a consulta dela e eu posso passar na frente, eu vou passar na frente, sabe? Sim, eu acho que já é um costume brasileiro e acho que dificilmente isso vai mudar tão cedo. Infelizmente, parece que não vai mudar muito também. Eu queria te perguntar sobre o que você espera para depois da pandemia. Porque a gente vê que durante a pandemia, por exemplo, pela internet, né, que é o momento em que a gente tem mais contato com os outros no meio digital, e a gente vê o pessoal usando mais aquela hashtag para cego ver, a intérprete de Libras, por exemplo. E como você espera? Acha que vai ter alguma mudança depois? Em relação a essas inclusões, você diz? Isso. Eu creio que não. Eu acho que esse movimento começou um pouquinho antes ainda da quarentena, e eu creio que na internet essa inclusão tá melhorando, sabe? Eu acho que na internet, nos meios, nas redes sociais, o pessoal está se mobilizando por causas importantes. Só que no dia a dia é difícil, porque não é as mesmas pessoas. Geralmente, quem você encontra no dia a dia, nos lugares que você precisa ir, principalmente pessoas deficientes ou que precisam de algum outro cuidado médico, com certeza não são as mesmas pessoas que a gente encontra na internet. São pessoas um pouco mais sem empatia, para não dizer outra coisa, né? Então, eu acho que na internet as coisas estão melhorando. Só faltam as pessoas levarem isso agora para o dia a dia, sabe? E eu espero que as pessoas usem a quarentena, esse período de isolamento, para refletir sobre o que elas têm feito e se vale a pena, sabe, não ter esse respeito e que eles incluam mais as pessoas, pensem mais no próximo. E, Jéssica, a respeito do Sistema Único de Saúde, você tem alguma coisa a contar pra gente? Como ele está sendo afetado conforme essa pandemia, ou até mesmo antes? Se ele está ajudando, se ele está atrapalhando? Como está a situação? Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso. Eu até peço um pouco de desculpas pelo tanto que eu vou falar. À vontade. Sem problemas. Quando eu sofri o acidente, eu achei que, apesar dos contratempos iniciais, né, porque eu fui atropelada e demorou um pouco para a ambulância chegar, graças a Deus eu sobrevivi até a ambulância chegar.
E eu demorei mais ou menos 24 horas, não, um pouco menos, para entrar numa cirurgia. E eu tava ali perdendo sangue, sabe? E eu acho que as pessoas não param um pouco para pensar sobre o isolamento social e também, às vezes, até mesmo nossos governantes, sobre o quanto o nosso sistema único de saúde já é lotado, sabe? E as pessoas que a gente já tem muitos acidentes de trânsito ou sei lá, outros tipos de ocorrência, de mal súbitos, e os nossos hospitais estão sempre lotados. E as pessoas não pararam para pensar que hoje em dia não é só o Covid que está sendo disponível, que tipo, mas poucas pessoas estão com Covid agora. Então, vai ter os leitos para as pessoas com Covid. Mas não é essa a questão. A questão é que os leitos estão sempre cheios. E aí vai ter mais casos de Covid e as pessoas não pararam para pensar para respeitar isso, sabe? Respeitar a quarentena, respeitar o isolamento social. E porque poucas pessoas hoje em dia têm acesso a um plano de saúde, por exemplo. E saindo um pouco desse assunto do isolamento social, que as pessoas não pararam para pensar ainda, e falando só sobre o SUS, tá muito difícil mesmo. Até um pouco quando o Covid começou lá no Japão, que foi começando a se alastrar para os outros lugares, já estava difícil a questão do SUS. Agora está 1000 vezes pior. Como, por exemplo, já era para mim ter começado a fisioterapia, sei lá, em janeiro. E eu lutei, e olha que a gente já está no mês 6 e até agora eu não tinha conseguido fisio, sabe? Graças a Deus eu consegui lutar e consegui o dinheiro para fisioterapia, para ter o acompanhamento, porque não está tendo acompanhamento de forma alguma, nem nos postinhos de saúde, nem em Santa Casa, nem em lugar nenhum, sabe? E isso é muito frustrante, porque eu consegui o dinheiro para ter uma fisioterapia paga, mas e quem não tem o dinheiro, sabe? A pessoa nunca mais vai voltar a andar, então, por exemplo, sabe? Isso é difícil. Ou vai acabar morrendo de alguma coisa, tentando conseguir alguma ajuda, sabe? No meio do caminho ela vai ter que parar a vida dela, ou pode piorar, ou aceitando alguma situação pior. Isso, assim que aconteceu o acidente comigo, eu tinha muita pele na minha perna, morreu. Desculpa até falar sobre esse assunto um pouco mais chatinho. Não, e aí eu tinha que fazer curativo todo dia. Então, às vezes eu ia procurar aqui chama centro de traumas, né? E às vezes eu ia procurar o centro de traumas para fazer esse curativo, porque não poderia fazer em casa, até porque eu não teria o dinheiro necessário para comprar todos os materiais. E chegando lá, eu ouvia que não tem vaga, não tem horário, não tem material, sabe? É uma coisa que as pessoas precisam, não só eu, assim como muitas outras precisam. E aí chegar num lugar que era... dos casos, né? tipo, você chegar num lugar que era para você ter todo o apoio necessário, porque você já tá passando por um momento difícil, e chegar lá e receber um não na sua cara, assim, e sem nem estimativa, sabe? É muito difícil, e eu queria que os nossos governantes dessem mais atenção à nossa saúde, sabe? Não só agora para o Covid, mas tudo. Usar esse Covid para parar e pensar que a saúde no Brasil inteiro tá dessa forma, tá ruim, não tá legal, e a gente precisa de ajuda, porque principalmente agora, porque agora a nossa economia afundou um pouco mais do que já estava. Então, as pessoas não têm condição de pagar um médico particular, um plano de saúde. Então, a gente precisa realmente de uma melhora no SUS, em todas as questões, médico, material, infraestrutura, da acessibilidade, do pessoal que está lá dentro ser mais humano, sabe? Não simplesmente chegar na pessoa e falar, não tem, sabe? De tratar a pessoa como um ser humano, não um número, não mais um número, não mais uma estatística, sabe? De tratar bem as pessoas. Eu não sei se vocês têm o mesmo tipo de pensamento que o meu, mas eu vejo que as nossas autoridades estão fugindo desse assunto em vez de enfrentá-lo. Eu não sei se todo mundo tem essa percepção, mas eles estão fugindo do assunto saúde, tentando mascarar em vez de tentar solucionar. E não é a solução, cara. A gente está num momento que a gente está tratando da saúde. Então, para que fazer isso, sabe? Não tem sentido algum. Sim, com certeza, cara.
acaba sendo aquela questão da política tá sendo bem mais importante do que a saúde de toda a população, sabe? A imagem deles tem que estar se sobressaindo e eles têm que maquiar tudo que a gente tá vivendo agora. Exatamente. Tudo que tá acontecendo. Eu tava vendo o Twitter recentemente e o pessoal tá numa discussão que, por exemplo, a própria vida deles, a vida deles não é importante, a vida deles não importa, desde que eles defendam com unhas e dentes o partido que eles apoiam, sabe? Isso é insano. Por exemplo, eu já vi pessoa falando que não quer que a cura venha lá de fora, que não quer que vacina venha, que não quer que remédio venha lá de fora, porque vai ser trazido por tal partido. Cara, isso é insano. Isso é sabe, de você perder a sanidade, de você querer É outro nível, cara. Eles principalmente para quem, por exemplo, para a população, né? Sim, principalmente para quem, por exemplo, tem pessoas do grupo de risco em casa. Isso tira a sanidade da pessoa, sabe? Tira a paz de ouvir uma coisa dessa. Já pensou? Tipo, nossa, melhor as pessoas morrerem do que vir a cura por tal partido. Cara, nossa, não tem nem o que falar. E é com esse assunto bem triste em que nosso país está se encontrando que a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje com a Jéssica. Primeiro eu queria agradecer por essa conversa incrível que ela nos proporcionou e a todos os nossos ouvintes que quiserem comentar e discutir sobre os assuntos que foram pautados nesse nosso podcast, fique à vontade para nos acompanhar nas nossas redes sociais, certo? Para ressaltar, nossa rede social é @agenciaforsights. Pode seguir a gente, aproveita e comenta lá que a gente vai postar toda vez que sair um novo episódio aqui no podcast. E, Jéssica, mais uma vez te agradecendo por participar aqui com a gente. Por onde a gente consegue te encontrar nas suas redes sociais ou até mesmo na sua stream? Eu que agradeço pela oportunidade de dar visibilidade a esse mundo que a gente está agora, que é o mundo que eu estou usufruindo agora, que é o mundo dos deficientes, e agradeço muito por vocês terem me chamado. As minhas redes sociais, todas elas são J Stormborn, tanto na Twitch, quanto no Instagram, Twitter e Facebook. Então é isso aí, galerinha. Vai lá e segue a Jéssica. E a gente fica por aqui com mais um Forecast. Muito obrigada por você ter escutado a gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.